Bom, esse vídeo eu quero falar com vocês sobre reforços para a próxima temporada. Eu separei uma lista aqui com alguns jogadores que poderiam ser uma boa para o Santa Cruz, até porque o próprio Marcelo Cabo já confirmou que o trabalho, o planejamento começa nessa segunda-feira para a próxima temporada e certamente ele vai querer alguns jogadores. Não quer dizer que esses nomes foram especulados, foram procurados, não é assim. É uma sugestão de jogadores que inclusive alguns já foram especulados. Por exemplo, o próprio João Paulo, nome que tem muita identificação, perdeu um pouco de espaço, Eu acho que hoje ele não voltaria mais para jogar num clube que está na Série A, numa Libertadores assim. Então talvez essa identificação dele com o Santa Cruz possa fazer sentido uma volta, até porque o Santa já está na Série C, Pode conseguir um acesso, daqui a um ano estarem de volta a uma Série B do Campeonato Brasileiro. Então, jogador que passou pelo Santa em 2015, 16, 105 jogos, 6 gols e 6 assistências. Foi para o Botafogo, foi muito bem por lá também no Botafogo, Teve algumas campanhas na Libertadores, boas campanhas na Copa do Brasil e vendido por pouco mais de 10 milhões e meio de reais, pelo Seattle Sounders em 2020. Ele ficou lá então 6 temporadas, Temporada inteira de 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Tanto que no final do ano passado, todo mundo já pensava que ele não ficaria, porque ele só tinha feito 32 jogos e ainda assim renovou o contrato. E aí nesse ano só 12 partidas, vínculo só até o final desse mês mesmo, de dezembro, não vai renovar e deve retornar ao futebol brasileiro. Teve especulações dele no Atlético Paranaense e tudo mais. Não ano passado, já tem um tempo, um ano e meio atrás, e aí não houve uma concretização, de uma volta para o João Paulo aqui para o Brasil. Eu acho que pode ser uma boa, acho que faz muito sentido sim ter jogadores identificados com o clube. É claro, ele não está conseguindo jogar nem na MLS, mas a MLS tem, o que eu digo, ele não é uma liga boa mesmo. Acho que uma Série B aqui do Brasil de competitividade é muito melhor, alguns jogadores e tal. Tem alguns veteranos e tal que eles contratam, o Messi, o Suárez, ele realmente é um time muito bom, melhor que qualquer da Série B, não é isso, mas lá eles correm demais, então o ritmo realmente faz muita diferença. Eu acho que o João Paulo tem sofrido por conta disso. Talvez voltando para o Brasil, fazendo uma pré-temporada, jogando uma pré-Copa do Nordeste ali, um campeonato estadual mais tranquilo, ele se adapta para começar aí sim a Série C com um ritmo um pouco melhor. Acho que pode ser uma boa para jogar de meia, ou um segundo volante com mais espaço para atacar. Tem aí 34 anos, destro, 1,71 m. Pode deixar sua opinião aqui também sobre o João Paulo nos comentários. Lembrando, que ele chegou no Botafogo, então, por um pouco mais de 2 milhões e meio de reais e foi comprado, um empréstimo para o Santa Cruz por quase 1,5 milhão junto ao Internacional. Então teve um bom lucro, naquela venda também para o Botafogo. Só antes de trazermos aqui a lista completa, aproveite para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art. Essa semana vamos trazer vários vídeos, sobre o Santa Cruz, planejamento para essa próxima temporada. Então já se inscreva para você não perder nada. Bora então aqui sobre mais um nome que eu acho interessante para camisa 9, que é o G da Ponte Preta, Já estava por último aí na Série C nesse ano, ele teve uma lesão e voltou só para a Série C nessa temporada, onde somou 16 jogos e 2 gols no acesso então aí da Ponte Preta. Acontece que não é uma boa temporada dele. Tudo bem, já tem o Thiago Galhardo e tudo mais, mas eu acho que eles poderiam sim, ainda assim jogar juntos, Mas aqui, temporada passada mesmo foram de 18 jogos, 7 gols na Série B, 12 jogos no Paulista e 4 gols, na primeira divisão. Ele teve azar porque ele vivia um bom momento e aí teve uma lesão séria. Tanto que se a gente vê aqui os últimos 10 jogos dele na Série B, foram 4 gols e mais uma assistência, um desempenho bem interessante. Só tem 25 anos, a Ponte Preta vai disputar então a Série B do próximo ano. Pode ser que ele perca espaço, Lembrando que ele já tinha ido bem na campanha de acesso da Ponte Preta da segunda para a primeira divisão do Paulista e aí continuou na Série B daquele ano de 2023 com destaque, Até aqui, somando no total, já tem 27 gols vestindo a camisa da Ponte Preta. Enfim, ficaria de olho. Lembrando que mesmo ele não marcando gols, ele foi titular aqui na reta final da Série C e aí não tem sido relacionado para os últimos jogos, o que pode indicar que ele sairia do clube, quem sabe no final desse ano. Bom nome, acho que pode ser um bom reserva imediato ou chegar para ser titular. Mais um aqui também para meia de criação seria o Regis, que eu não acho que está vivendo uma grande fase, seria a contratação para solucionar todos os problemas, mas ficaria de olho, talvez assim num ritmo um pouco mais leve, eu acho que ele daria conta, porque na Série B eu já ficaria com o pé atrás, porque nas passagens dele, desde quando voltou para o Coritiba, para o Guarani, que eram clubes que ele já teve destaque antes, não tem conseguido render, muito menos no Goiás e no Remo, os seus 2 últimos clubes, Ele tem sido um reserva de luxo aí no Remo nessa reta final da Série B. Ele entra basicamente todos os jogos aqui, na Série B já soma
Pelo Remo, 17 jogos, 1 gol e 2 assistências. Pelo Goiás, somou um pouco mais de 27 partidas, números parecidos, né? 2 assistências, né? E 1 gol marcado. Então, a última boa temporada dele foi pelo Guarani em 2021, 9 gols e 11 assistências. Anteriormente também, né, passou ruim, uma passagem bem mais ou menos pelo Curitiba e pelo próprio Cruzeiro, além também, né, pelo Bahia, onde viveu uma boa fase, principalmente em 2017, junto ali com o Zé Rafael e tal, 13 gols e 5 assistências pelo Bahia, passagens aí por São Paulo, Palmeiras, jogador bem conhecido que só tem 32 anos, né? Ele até parece ter mais, mas não é bem assim. Lembrando que o contrato dele, apesar de ter chegado agora no Remo, já era um contrato curto, indo só até o final da Série B, pelo visto aqui até o final de novembro desse ano. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Regis, se faz sentido ou não, né? Imaginar essa contratação para a próxima temporada. Mais um aqui também na Ponte Preta é o Toró. Então, um jogador aqui que nessa atual temporada soma pela Ponte Preta 19 jogos e 7 gols marcados. Brigando aí, né, nessa reta final da Série C, o Toró também, bom desempenho do atacante, 7 gols nos últimos 19 jogos, baita desempenho realmente dele com a camisa da Ponte Preta. Nome mais difícil, porque ele ainda está com 26 anos, pode ter um potencial de uma revenda, né? Porque ele já vinha bem no Botafogo de São Paulo, vai continuar na Ponte Preta para um Campeonato Paulista. E vocês sabem, se ele continua com esse ritmo aqui, em 10 jogos do Paulistão faz 5 gols, já vai ter muito time da Série A, do exterior, de olho nele, então é uma contratação um pouco mais difícil. Mas assim, ele estava dando bobeira no mercado até pouco tempo atrás, né? Quando ele foi para o Botafogo de São Paulo, quando ele sai também para ir para a Ponte Preta, não estava numa grande fase assim no Botafogo no Campeonato Paulista. Então assim, acho que é um nome para ficar de olho. Muito bom jogador, tem muito potencial. Já passou no rival, né, pelo Sport em 2021. Até que teve alguns bons momentos, mas foram apenas 2 gols e 1 assistência em 13 jogos. Passou também por empréstimo quando estava no São Paulo, pelo Atlético Goianiense e também no futebol grego, né? Ele surge muito bem no São Paulo, até mesmo profissional, com 18, 19 anos de idade, mas acaba não virando tudo aquilo ainda, né? Tem só 26 anos, pode dar a volta ainda por cima, como tem feito nessa temporada, vestindo a camisa da Ponte Preta. Mais um também, uma identificação grande pela torcida, é o Léo Gamalho, que apesar de ter começado bem, né, no Botafogo na Série B, marcou já na estreia 2 gols contra o América, nos últimos 5 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. O Botafogo vai disputar também o Paulistão, pode ser que ele fique, mas eu ficaria de olho, porque já está com 39 anos, tem uma identificação, né, com a torcida. Se ele tivesse, por exemplo, igual ele esteve, né, no Vitória, quando conseguiu o acesso para a Série A, no Mirassol no início desse ano, numa Série A também, né, conseguiu o acesso do ano passado para esse ano. E aí, para sair da Série A para a Série C, seria mais difícil. No Curitiba também, jogou Série A e tal. Mas agora, já estando na Série B e não está vivendo uma grande fase, sinceramente, não acho que é difícil realmente imaginar essa contratação, ainda mais o Santa Cruz sendo SAF e tendo uma condição, né, de investir em jogadores com mais nome. Um retorno poderia acontecer depois de 12 anos, né? Muito tempo, 32 gols em 57 jogos naquela temporada de 2014. Lembrando que apesar de ser um grande artilheiro, né, e ter vivido grandes fases por vários clubes, foi o ano que ele mais marcou gols na sua carreira, isolado, né? 32 gols em uma só temporada. Antes disso, ele só teve um número similar, né, próximo disso, 23 gols na temporada de 2021 pelo Curitiba e uns bons momentos também pelo CRB até ir para o futebol do Catar. Então, jogador de 39 anos, super experiente, jogou em todo lugar, né? Jogou aí na Colômbia, Portugal, China, Uruguai, Catar e Coreia do Sul. Então, realmente, por muitos clubes, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Mais uma opção de zagueiro aqui mais novo e outro mais experiente. Então, seria o Juan Santos, que atualmente está lá no futebol dos Emirados Árabes. O Cruzeiro negociou ele com lá, o Cruzeiro mantendo um percentual, né, numa venda futura, mas ele não tem conseguido jogar por essa equipe, né? Tem sido um reserva e só entrou em campo uma vez nessa temporada. No ano passado ele viveu uma fase boa pelo Vila Nova, ele vinha sendo titular na defesa, tanto no final do Campeonato Goiano quanto até o início da Série B. Nas 4 primeiras partidas do Vila Nova ele foi o titular. O que aconteceu? É pra você ver, né? Ele assume a titularidade, muito bom, né? Porque ele era jogador do Cruzeiro, com passagens pela seleção na categoria de base. Só que aí, quando ele começa a ser titular, o Vila Nova teve uma sequência terrível, né? Ele levou 4 gols do Cuiabá, 4-2, e aquele 6-0 contra o Paysandu, ele era o zagueiro titular. Depois disso, ele não jogou mais, né, pelo Vila Nova, ficou no banco ali em alguns jogos, ficou 3 meses sem atuar, e aí foi negociado no final do ano passado, né, vai fazer então 12 meses lá no futebol dos Emirados, que não temos os números completos, né, só desses últimos 6 meses
que aí ele só jogou uma partida. 21 anos, acho que tem potencial para uma venda futura, ficaria de olho. E o outro seria o Tite do Goiás, então, estava aí por último no Fortaleza, até o início desse ano, que ele estava jogando Libertadores e tudo mais, foi para o Goiás na expectativa de ser o titular absoluto, começa, né, como titular, mas perde a posição e não deve ficar para o ano que vem. Zagueiro canhoto, vinha sendo titular até o final do mês de agosto, né, início de setembro, com o técnico Wagner Mancini, perdeu muito espaço, assim como vinha sendo no Fortaleza. Mas acho ainda um bom jogador, ficou muito tempo no Fortaleza, né? Olha aqui, foram 2 temporadas seguidas jogando mais de 60 jogos, com 35 anos, né? 35, 36, realmente absurdo. Ficou muito tempo também no Bahia e no futebol lá da Turquia, né? Foram 6 temporadas também consecutivas, está à disposição no mercado, livre no início do ano que vem, já não vai ter mais contrato. E outra opção para lateral esquerdo é o Jean Vitor, jogador então que foi titular do Botafogo tanto na temporada passada, desde 2022, né, melhor dizendo, 4 anos seguidos na equipe. Esse ano teve alguns problemas físicos, o técnico também não tem colocado ele como titular, só 18 jogos. Ano passado então foram no total 46 partidas, 2 gols e 6 assistências, lateral de 31 anos, bem ofensivo, eu ficarei de olho, acho que pode ser uma alternativa para o decorrer dessa temporada. E você, o que tem a dizer, né, sobre o jogador? Acho que pode ser uma boa essa lista que eu trouxe aqui para vocês. Vou deixar aqui na tela final outras sugestões de conteúdos do Santa Cruz e nos vemos numa próxima. Valeu!